Olá, gente, tudo bem? Eu fui desafiado pelo meu amigo, meu irmão de Brasília, Enaildo Viana, a falar sobre o momento político do Brasil. Ele me ligou e disse assim: professor, com mais de 20 anos aí de palestras pelo Brasil, com mais de 600 mil alunos, os teus alunos precisam saber qual a tua opinião sobre o que nós estamos vivendo agora. Então vamos lá. Eu acho que quem tem mais de 50 anos, que é o meu caso, tem a obrigação de passar para os nossos jovens o que realmente nós vivemos na nossa infância, na nossa adolescência. Tá? Veja bem, fala-se, o pessoal está com, alguns têm medo, né, de o Brasil voltar a uma ditadura militar. Em primeiro lugar, o Brasil nunca teve uma ditadura militar. Outro dia, conversando com o general Edson Goulart, nós discutimos a respeito do assunto e ele me chamou a atenção para alguns pontos interessantes. Primeiro, o Brasil nunca teve uma ditadura militar. Por quê? Ditador é aquele cara que senta na cadeira e não sai nunca mais. E nós temos hoje alguns no mundo aí para nos referenciar, como Cuba, o norte da Coreia, agora a Venezuela e etc. e tal. Então os caras sentam ali e não saem mais, né? O exército esteve no comando de 64 a 85, então foram 21 anos, certo? Por ali passaram o Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. 5 presidentes em 21 anos. Na média, então, 4 anos, que é o que prevê a Constituição. Então não teve ditadura militar, porque conforme passava o período previsto, o cara saía da cadeira e sentava outro. Ok. Então foi regime militar? Também não. Presta atenção. Todo o ministério era paisano, era civil. Nós tínhamos, à época, o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha e o Ministério da Aeronáutica. O resto eram paisanos, eram civis que estavam nos ministérios. O que nós tivemos, sim, no Brasil foi uma gestão, uma administração militar que, se os empresários tivessem o mesmo caminho, o Brasil estaria hoje muito melhor. O que é uma administração militar? É organização. Por exemplo, se eu vou fazer uma palestra, eventualmente eu faço palestra para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica, eu tenho algumas certezas quando isso vai acontecer. Por exemplo, quando eu chegar no aeroporto, com certeza a viatura estará ali me esperando já no horário previsto. Militar cumpre horário. A Lúcia, indo junto comigo, ela sabe que se nós vamos atender as forças, ela não vai carregar nunca uma mala, porque o militar é gentil, ele respeita as mulheres, né? E vai lá e carrega a mala, abre a porta da viatura para ela entrar, etc. e tal. O horário previsto para o evento vai iniciar e vai terminar na hora certa. Militar cumpre horário. Dentro de um quartel, se eu passar por 15 jovens, nossos soldados, os 15 vão virar na minha direção e vão me dar bom dia, boa tarde, boa noite. Militar ensina educação, militar aprende educação no trato com as pessoas, né? Todo mundo sabe que eu falo muito sobre pais e filhos e sabe que eu sempre recebo muitos elogios com relação a como meus filhos foram criados. E um detalhe, eu os criei numa administração, vou falar então aqui de regime militar, pronto, para o pessoal se satisfazer, regime militar. Foi assim que eu criei meus filhos. Nunca bati nos dois, nunca os coloquei de castigo, mas eu usei muito frases que eu aprendi no Exército para criá-los. Por exemplo, quer ver? Eu anotei aqui, ó, para não esquecer de nenhuma delas. O preço da liberdade é a eterna vigília. Então, quer que teu filho esteja sempre em condições, esteja sempre de olho, esteja sempre acompanhando, esteja sempre orientando. Baseado nessa frase, eu estou sempre colado nos meus filhos e vem dando certo. A tropa é espelho do guia. Opa, se eu sou o guia, a minha tropa são meus filhos. Eu sou o líder, eles são os liderados. Então, eles farão tudo o que eu fizer. E é assim criar filhos. Tu faz, eles copiam. Eles copiam a tua igreja, eles copiam o teu time de futebol, eles copiam a língua que tu fala, eles copiam o teu jeito de caminhar, eles copiam tudo. Então, a tropa é espelho do guia, diz que faça o correto e os teus filhos te copiarão dentro do correto. Aí fica fácil viver assim.
Aqui em casa nós temos escala de serviço. Como assim? Normalmente a gente vê as famílias brigando, os filhos brigando. Ah, quem lava a louça é tu, quem lava a louça sou eu. Aliás, é tu, não, foi eu que lavei ontem e hoje tem mais panela, aquela briga toda. Aqui em casa nós temos escala de serviço. Dias ímpares, quem é que lava a louça? A Paulinha. Dias pares, quem lava a louça? O Márcio. Pronto, não tem discussão. Havendo um acordo, não tem discussão. É só planejar, organização. Isso é coisa de milico, tá? Parceiros dividem as coisas. Só quem já foi para o campo, só quem já viveu ali com outros militares, a experiência de ir para o campo e ficar lá 3, 4, 5 dias sem comer nada, ali a gente aprende, por exemplo, que um biscoito pode ser dividido por 5 pessoas. Então aqui em casa nós temos, meus filhos aprendem desde pequeno isso, parceiros dividem as coisas. Então se há na geladeira um pedaço de pudim, estamos só nós 4 em casa, ninguém vai lá e vai comer o pudim inteiro. Vai lá, divide por 4, pega a quarta parte e dá a chance para que os outros comam também, porque parceiros dividem as coisas. Aprendi isso dentro do exército, né? Missão dada é missão cumprida. Isso é a frase militar que os paisanos mais conhecem, né? Então é assim, vai fazer, faz bem feito, faz a tempo, né? Eu lembro da minha adolescência, e quem tem mais de 50 anos precisa contar isso para os jovens. Na minha adolescência, que foi ali entre os anos 70 e 80, dentro da ditadura militar, eu estudei em escola pública. Eu tinha médico diariamente dentro da escola. Eu tinha dentista diariamente. Aliás, as minhas obturações que eu tenho até hoje foram feitas dentro da escola pública na época da ditadura militar. Certo? Eu ia para a escola de bicicleta, ia e voltava, e não tinha perigo. Hoje, se eu vou ao mercado perto de casa, eu vou a pé, eu deixo o celular em casa, porque talvez o celular não volte comigo. Mudou um pouco a questão da segurança, né? Então, gente, na verdade é o seguinte, tá? O Brasil, ele viveu no momento... O que nós tivemos, na verdade, então? Tá? Então não foi regime, não foi ditadura, foi o quê? Nós tivemos generais que foram presidentes da República. Só isso. Agora, claro que, como todo militar, eles cobravam ordem, organização. Aí sim, com a ordem se vai ao progresso. Isso todo mundo sabe. Então, as pessoas de bem, as pessoas que fazem o correto, as pessoas que seguem a linha reta, não tem o que temer. Ah, mas falam aí do nosso candidato, né? É homofóbico, então o militar é homofóbico. Gente, na época da ditadura militar, por exemplo, o Ney Matogrosso ficou famoso. Dúvidas que ele sempre foi gay, todo mundo sabia, né? E ninguém mandou matar o Ney Matogrosso. O Cazuza, né, iniciou sua carreira enquanto havia ditadura militar. Ninguém mandou matar o Cazuza. Então isso é bobagem. Entendeu? Então nós temos que... Hoje nós temos o Google, nós temos o computador. Vai para dentro do Google e pesquisa a história do Brasil. Entendeu? E aí sim, aí tu vai ter condições de saber o que fazer nas urnas agora no próximo domingo. Tem uma frase do Otto von Bismarck que diz assim, ó: nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada. Eu coloquei como título do vídeo um grande erro do exército. Para quê? Para chamar atenção, porque você assistisse esse vídeo, né? Você sabia, por exemplo, que em 2012 o Exército Brasileiro ele reformou a pista principal do aeroporto de Guarulhos, entregou a obra antes do tempo previsto e devolveu para os cofres públicos 150 milhões, gastou-se menos do que o previsto? Nunca se ouviu falar de uma obra superfaturada pelo Exército Brasileiro, né? Então, qual foi o grande erro do Exército Brasileiro? O Exército é muito calado, o Exército é muito humilde. O Exército faz as coisas certas e faz muitas, né? Como, por exemplo, nós temos a Operação Pipa no Nordeste, que o Exército leva água para os nossos irmãos durante o período de seca. Então o erro do Exército é o seguinte: ele é muito quieto, ele é muito humilde, ele é muito simples. Ele faz, mas não fala o que faz. Ele tem que expor mais as suas façanhas, porque se tu não fala que tu é bom, os outros dizem que tu é ruim, e as pessoas acreditam. Vamos lá, vamos erguer o nosso Brasil a partir do dia 28 nas urnas. Tamo juntos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.